Seja bem-vindo ao podcast Conectando Propósitos, terceira temporada. Para ativar a receita, clique no ícone abaixo. Acompanhe o episódio que já vai começar. Chegamos para mais um episódio, nosso último episódio dessa temporada, terceira temporada do nosso podcast Conectando Propósitos. Episódio de número 47 dessa terceira temporada, que foi uma temporada que teve o subsídio da Lei Paulo Gustavo, né? Lei Federal Paulo Gustavo, e que nós temos vários conteúdos, várias entrevistas aqui no canal. Caso vocês não tenham assistido ainda dá tempo, né? Tá gravado, fica salvo. Aproveita que vai depois que assistir esse episódio e já dá uma olhadinha nos outros episódios que tem aqui no nosso canal, tanto da terceira quanto da segunda temporada. E para quem não me conhece, o meu nome é Kellen Carlosso e eu estou comunicadora desse podcast, do nosso podcast, que é o nosso WhatsApp de Deus, né? Que é o nosso Conectando Propósitos. Podcast criado com o objetivo de falarmos sobre empreendedorismo, comunicação, liderança, que são assuntos que eu acredito que andam juntos, né? Inclusive, na retrospectiva de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, em especial da comunicação, que é algo que a gente sempre fala aqui também, em cada episódio a gente comenta um pouquinho. Mas já fica aqui conosco nesse episódio que vai ser a nossa retrospectiva desse ano de 2024, né? Eu preparei uma retrospectiva, mas junto com a retrospectiva também lições, né? Do que foi essa temporada que praticamente se estendeu o ano inteiro, né? Como que foi esse ano para nós aqui do projeto do Conectando e também as lições, né? Que isso nos traz tanto aqui para quem está assistindo, quanto nos bastidores, né? De como é organizar, de como é estar nos bastidores desse projeto que fala sobre empreendedorismo, comunicação e liderança. Como que a gente precisa lidar com um pouco de tudo para gerenciar os nossos projetos, né? Seja a empresa, seja a família, seja qual for o seu projeto. Como que a gente precisa usar das nossas habilidades de liderança, comunicação e até mesmo empreendedorismo, né, dentro de casa ou na empresa e também na vida como um todo, para que nós possamos chegar no final do ano e poder olhar para trás numa retrospectiva, olhar para as coisas boas também, mas também olhar para o que aconteceu de diferente, o que não entrou, o que foi diferente do que eu planejei, que não tem nenhum problema, né? Tudo faz parte, tudo é um contexto, tudo age em prol do aprendizado da nossa evolução. Então, com a chegada do final de ano, né, fica também aí um convite para que essas reflexões possam acontecer, né? De onde nós viemos, de onde eu saí lá em dezembro de 2023, aonde eu, Kellen, saí, de onde a minha empresa saiu em 2023, de onde o podcast saiu em 2023 e como que foi 2024, né? Para onde nós estamos indo? Nesse mesmo período de ano passado, o que eu estava fazendo, o que eu fiz de certo e principalmente o que eu fiz de errado, né? E o que ainda dá para mudar ou o que dá para manter. Por isso que eu deixo aqui esse episódio como um episódio não só de retrospectiva, mas também de lições, né? Porque é importante a gente olhar para trás e perceber as coisas que a gente fez de certo, mas que também a gente fez de errado, né? E tá tudo bem, tá todo mundo aqui para aprender, mas que a gente possa parar realmente esse tempo para olhar para trás, não só olhar para frente como algo novo, né? Um livro novo para escrever na vida, tudo bem, mas também a gente recalcular a rota a partir dos nossos erros, dos nossos acertos, vai nos dar um direcionamento, de modo que vai dizer assim, poxa, tô indo por esse lado, aqui eu preciso mudar, aqui eu preciso amadurecer, aqui eu preciso recalcular a rota. Em outro momento, em outro âmbito da vida, né? Em outra parte da vida, com relação ao trabalho,
preciso me dedicar mais, preciso evoluir mais em determinadas áreas do meu trabalho, em determinadas áreas da minha vida. Então, por isso é importante, né, nossa retrospectiva e também olhar a retrospectiva, mas também olhar com olhos de tirar lições disso tudo, né? Então, se inscreve aí no canal, estamos ainda com a nossa meta de 1.000 inscritos, já estamos com 950, então falta só 50 para que nós chegamos nos 1.000 inscritos. Se você ainda não é inscrito, já fica aqui no canal, se inscreve, apoia aí o nosso time, né, nessa meta até o final do ano, que ainda dá tempo, embora esse seja o último episódio, né? Então, participe dessa meta aí conosco, se inscrevendo no canal. Então, vamos agora para as lições e retrospectivas de 2024. A primeira de todas, que eu acredito que deve ter sido assim, ó, a maioria das pessoas deve ter passado por isso. E é aí que a gente se encontra, ao mesmo tempo que a gente se perde, a gente se encontra, né? Que é sobre planejamentos. Inicia o ano, a gente tem vários planos, vários objetivos, várias metas. Porém, às vezes nada sai como planejado, né? E tá tudo bem. Nada sai como planejado, mas tudo sai como tinha que ser, né? Dentro da consciência que a gente tem no momento. Isso seja no trabalho, seja no podcast, em qualquer outro projeto que vocês tenham, tá? A ideia da retrospectiva é a gente tirar as lições do podcast para nossa vida, para os nossos projetos. Seja a minha vida pessoal, meu trabalho, a minha família, o que eu tenho como projeto de vida, tá? Então, esse ano nós iniciamos o ano assim com muitos planejamentos, muita coisa para fazer, muita ideia, muita coisa no plano da mente, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ao longo do ano, muita coisa foi acontecendo e o que acontece? Eu consegui entregar os episódios e algumas ações nas escolas. Então, tantas outras coisas que eu já havia planejado de ter feito por fora, que não era o comum, que era para ser feito, que era para ser feito o extraordinário, né? Aquilo que não estava no roteiro, mas que eu já havia planejado, eu não consegui fazer. Por quê? Porque houveram imprevistos e, como tudo na vida, no trabalho, na vida pessoal, tudo, existem os imprevistos, né? Mas a gente precisa também olhar com olhos sempre de aprendizado para tudo que acontece, inclusive para os imprevistos, tá? Referente a essa questão do planejamento que houve imprevistos, o que eu, Kellen, aprendi, isso voltado para o podcast, que eu tiro lições para minha vida como um todo, né? Muitas das coisas que acontecem nos bastidores, vocês aí não ficam sabendo, né? Só assistem o episódio e não ficam sabendo do que acontece nos bastidores. E é assim na vida também. Às vezes a gente olha aquela pessoa na rede social, olha aquela pessoa na rua, no trabalho, mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores na vida daquela pessoa, né? Então a gente às vezes tem uma ilusão de que é uma vida boa, uma vida feliz, uma vida, enfim, mas a gente não imagina o tanto de dilemas e de lutas que aquela pessoa tá passando, tá enfrentando, né? Mesmo sorrindo, mesmo brincando, mesmo tentando viver, né? Tentando levar a vida dela, seguir os projetos dela. Uma dessas lições que eu aprendi referente a planejamento, quando sai tudo fora do que era para ser, é principalmente trabalhar e estar com pessoas flexíveis, pessoas que se propõem a realmente buscar soluções, a não só ficar apontando o erro, ficar apontando o defeito, o problema. Pessoas que, se não dá de manhã, a gente pode fazer de tarde, se não dá hoje, pode ser semana que vem, hoje não deu, mas tudo bem, vamos tentar outro dia. E ter pessoas flexíveis na nossa volta, seja na família, no trabalho, em qualquer outro projeto que nós estejamos envolvidos, isso faz com que o propósito maior, que é realizar determinada coisa, isso aconteça, porque existem pessoas dispostas a fazer com que isso aconteça. Então, estar rodeado de pessoas flexíveis foi uma das lições que eu tiro desse 2024, que eu quero levar para minha vida, pessoas que fazem questão de dar continuidade, de fazer as coisas acontecerem. Outra lição com relação a planejamento é estar aberta à comunicação e resolver imprevistos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente, no nível de consciência que cada um tem, se acontece uma coisa fora do nosso controle, a ideia maior ou a ação mais comum é que nós nos fechamos, né? Não foi como eu queria, que vergonha, ou isso, aquilo, tal. Mas a gente estar rodeado de pessoas que buscam resolver e ter uma comunicação clara, uma comunicação aberta, faz com que isso, dentro de casa, dentro dos relacionamentos, no trabalho,
isso flua de uma forma tão leve que a gente talvez não se sinta tão pesada por não ter conseguido realizar determinada ação, ou determinado projeto, determinado propósito, determinada meta que nós tenhamos nos propostos, né? Então, estar aberto à comunicação, resolver imprevistos e também não se culpar tanto. Muitas das vezes a gente quer tanto as coisas, mas não é o momento, né? Ou às vezes não é por aquele caminho e dá errado e não dá certo, e aí eu tento ir por uma rua, mas o caminho era pela outra, e eu chego lá e aquela rua tá fechada, ou não tem nem saída, né? Mas trazendo para a vida, às vezes são formas de até mesmo de Deus, né? De direcionar realmente o nosso caminho para que nós possamos cumprir o nosso propósito dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, não se culpar tanto, né? Se vigiar para fluir mais com os acontecimentos da vida, não se culpar nem culpar os outros, e sim buscar resolver e fluir. Eu acho que fluir é essa palavra também do ano, dentre outras que eu elegi, mas fluidez com a vida é algo que eu tentei buscar esse ano dentro de todos os imprevistos que eu tive e que acabou que se tornou uma forma leve de superar esses imprevistos. Outro ponto também dentro do planejamento, quando o planejamento sai fora do esperado. Adaptar-se. Qual a situação ideal? Não é a ideal, mas o que eu realmente tenho, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer outro lugar. É essa determinada situação. Bom, então eu vou ter que me adaptar com isso. Ficar batendo de frente, ficar murmurando, ficar desmerecendo, não vai resolver. Então aceita a realidade que tem no momento e se adapta, né? Que com o tempo isso vai passar, as coisas vão fluir, vão melhorar. E o melhor, a gente vai ter que tirar aprendizado disso. Outro ponto dentro do quesito planejamento que saiu fora do planejado, mas que eu tirei como lição nesse ano de 2024 é contarmos com as mudanças. A única coisa que é certo nessa vida é a mudança. Então, se não está acontecendo nenhuma mudança significativa externamente na nossa vida, pode observar que internamente está acontecendo algum movimento, porém às vezes a gente não para perceber. Mas ter esse filtro, esse feeling no olhar de perceber as mudanças, seja num comportamento, seja numa ação que antes era difícil, hoje já leve, ou seja em mudanças externas drásticas, como mudança de cidade, mudança de lugar, mudança de trabalho, separações, né? Uniões também, né? Porque também morar junto também é uma mudança, ou agregar pessoas na equipe, né? Uma pessoa nova no trabalho também é uma mudança que impacta em todo mundo, ou a saída de alguém, a mudança da empresa, de lugar, de cidade. Essa é a única certeza que a gente tem, são as mudanças. Então, que a gente possa aprender a se adaptar com elas também, né? E principalmente, quem eu sou diante dessas mudanças. Será que eu estava muito preso a tudo que estava sempre dentro da rotina, tudo sempre dentro do normal? Eu chego todo dia no meu trabalho, mesmo horário, pego a mesma rua, faço as mesmas coisas, e quando algo sai do planejado, quem eu sou? Será que eu sou uma pessoa raivosa? Será que eu não aceito mudança? Será que eu quero comprar uma briga com tudo e com todos porque alguém foi lá e mexeu na minha cadeira que não era assim, que era do outro jeito? Então, quem eu me mostro ser quando as coisas estão fora do meu controle? E por que eu quero ter o controle de tudo? Quem disse que eu tenho que ter o controle de tudo? E como que eu me sinto se eu não tiver o controle de tudo? Se eu tiver que soltar esse controle? E por que não soltar? Quem disse que eu sempre tenho que estar segurando tudo? E tem uma frase que fala que quanto mais eu prendo, menos flui. Então, e assim é com a água, né? Tem coisas que a gente tem que soltar para que possa fluir. Muitas vezes a gente quer segurar coisas, quer segurar aquela vaga do trabalho, quer segurar aquele colega do trabalho, alguém da família que tu tá ajudando, impulsionando, e tu quer que aquela pessoa fique do teu lado, que aquela pessoa abra a mente, e isso no trabalho, em casa, na vida, e não tá dando certo. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa ver as coisas com os próprios olhos, a gente precisa soltar, a gente precisa ir pra vida
com os nossos olhos, construir a nossa visão a partir das coisas. Só que se eu tenho que soltar o outro, como eu me sinto? Será que eu me sinto sozinha? Me sinto impotente? Me sinto a pior pessoa do mundo? Não, né? Não tem nenhum problema soltar. E eu penso que o maior exemplo que a gente tem hoje na natureza são os passarinhos, né? Muitas vezes eles são criados desde pequenininho em gaiolas ou algo assim. E das vezes, eu já tive passarinho, eu já criei passarinho. Das vezes que eu criava eles na gaiola, a primeira oportunidade que eles viam a portinha aberta, eles iam. E das vezes que eu criava eles soltos dentro de casa, que eles tinham toda a liberdade para voar e ir embora, eles escolhiam ficar. Então eu acredito que essa é a maior prova de amor e lealdade, seja no trabalho ou em casa, é a gente ter a coragem de soltar as pessoas que estão na nossa volta, soltar o nosso relacionamento, soltar o nosso trabalho. Isso quer dizer ser desleixada, não ter respeito, não ter zelo, não ter cuidado? Não. Isso quer dizer que, independente, eu estou aqui para cumprir o meu serviço, independente de se a empresa depende de mim ou não, né? Se for eu naquela vaga ou se for outra pessoa, independente, eu estou aqui. E isso é algo parece tão simples, mas como é difícil, né? A gente soltar tudo, se desprender, né? E fluir, porque daí quando a gente solta, quando a gente abre a mão e solta alguma coisa, a gente se coloca aberto a receber, né? E para eu receber, eu preciso estar preparado. Muitas das vezes a gente tem medo de soltar, porque a gente não sabe o que tem para vir, o que tem para receber. Porém, entra nessa questão também de que se eu sei o que eu tô plantando dentro da minha empresa, dentro da minha casa, com os meus amigos, com a minha família, eu não preciso ter dúvidas, né, com relação à colheita. Então, que a gente possa também ter, quando tudo sair fora do planejado, que a gente possa ter essa coragem de acolher, né, a mudança, de acolher a transformação, de acolher o inesperado. E quem eu sou? E se observar quem eu sou quando tudo sai do meu controle. Por que eu tenho que ter o controle? Por que não soltar o controle da vida das pessoas, da minha vida? Por que não observar e fluir, né, quando tudo sai fora do planejado? Então essa também foi uma das lições nesse 2024 que aconteceram aqui no podcast, né, nos bastidores do podcast, nos bastidores da minha vida, e que eu tive também lições, tirei lições disso tudo e vou levar para 2025. A primeira, então, é com relação a esse planejamento, né? Que a gente possa ter um pouco de coragem de não se deter no planejamento e, sim, ter um planejamento, ter um caminho, né? Traçar um caminho, mas também acolher as mudanças e soltar o que preciso for para que possa vir até nós o que verdadeiramente a gente merece e que se conecta conosco também, né? Com a nossa essência, com a nossa empresa, com entregar o melhor para os clientes, né? Que possam vir colaboradores, funcionários, que possam entender o propósito da empresa e também se conectar com os clientes a partir da verdade que a empresa quer passar, através dos produtos, através das soluções, né, que ela busca entregar para a comunidade. Agora, outra lição, outros acontecimentos desse 2024 e que eu também tive que tirar algumas lições, né, que a gente tem duas escolhas, né? Ou enxergar como lições ou ficar murmurando e se perguntando por quê. Eu prefiro sempre tirar como lições porque a gente realmente aprende com isso, né? Ao invés de ficar procurando uma resposta. Com relação a dificuldades, com relação a... Não seria as pessoas convidadas, mas e sim em conseguir pessoas para entrevistas, para o podcast. Como assim, Kelly? Eu convidei inúmeras pessoas maravilhosas para estarem aqui conosco com suas trajetórias inspiradoras de negócios grandes e negócios pequenos, de porte menor, que toda história é válida, né? Eu sempre falo que toda história é válida, que a minha história pode não se conectar contigo, mas pode se conectar com outra pessoa que vai assistir. E qual que foi a minha dificuldade nesse sentido? A maioria das pessoas, dos empreendedores que eu convidei, mesmo sendo grandes e mesmo sendo pequenos, tinham essa dificuldade, número 1, de se sentir merecidos em contar a sua história. E isso é geral, isso assim, é 100% de todos que eu convido. Alguns topam, mas ficam perguntando, mas por que eu e não fulano?
Então, essa falta de merecimento de honrar a sua trajetória foi, assim, top 1 de todas as pessoas que eu convidei e que a maioria não aceitou, ou as que aceitaram tiveram dificuldade de acolher, de se sentir merecedoras de contarem a sua trajetória. Essa falta de merecimento de olhar para sua trajetória e honrar. E muitas das vezes essas pessoas nunca pararam para olhar a sua trajetória com olhos de que, tipo, nossa, realmente foi difícil, eu superei e eu estou aqui e eu posso inspirar alguém. Então, essa foi uma das questões. A segunda é a questão do falar, né? Falar em público, vir aqui dar a sua entrevista. E eu sempre deixo bem claro que a nossa ideia nunca é constranger o convidado, né? Sempre é tirar o melhor daquela história para que possa se conectar com o nosso público. Eu procuro sempre estar atenta, estar presente para tirar as melhores, fazer as melhores perguntas para que o nosso convidado possa contar a sua trajetória de uma forma mais autêntica, né, verdadeira e se conectar com o público. Mas essa dificuldade da pessoa dar entrevista tem fechado as portas realmente, né, para bons empreendedores, para boas histórias de pequenas e grandes empresas que podem usar desse espaço que foi criado para isso, para se conectar com os clientes, mas por essa dificuldade, esse medo, esse trauma, esse bloqueio de falar em público, não vem falar, não vem se conectar com os clientes, contar as suas histórias e tá tudo bem, né? Todo mundo é livre, mas dar esse passo de coragem é uma prova para si mesmo, né? Para si mesmo de que a minha história vale, de que eu me sinto honrada de receber um convite assim, de contar a minha trajetória e principalmente de me conectar com os clientes, né? Para que mais pessoas saibam da história da minha empresa, saibam da minha história. Mas ainda acontece muito, né? Então já fica um alerta e é uma das coisas que eu sempre falo em todos os episódios, que é como não basta a gente ter o melhor produto, a gente ter a melhor empresa, a melhor estrutura de layout para receber o cliente. A gente precisa saber falar sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, para que mais portas possam se abrir, para que nós possamos acessar novos clientes e também se manter conectado com os clientes que a gente já tem, né? Então, esse desprendimento do falar em público é algo que nós como empreendedores e como cidade, como comunidade, nós precisamos olhar, né? Começar esse trabalho e olhar para isso, para daí a gente se conectar de verdade com os clientes e ser uma coisa leve, né? Falar do seu negócio seja algo leve e que não seja algo de modo que vá constranger a pessoa. Nós, como comunicadores, né, nos vigiarmos nesse sentido de procurar não constranger as pessoas, porque isso bloqueia, isso traumatiza e acaba que a pessoa nunca mais quer dar entrevista. E isso fecha uma porta, né, para a vida daquela pessoa. E nós, como pessoas, também buscarmos o que eu preciso fazer para melhorar minha comunicação com o microfone ou numa entrevista de rádio, no podcast. Preciso fazer um curso? É um trauma emocional da infância, preciso buscar terapia, preciso buscar ler para ampliar o meu repertório, para melhorar a minha forma de me comunicar, para não usar tantas gírias. Preciso olhar para isso? Vamos olhar, né? Quantas oportunidades pode se perder a partir dessa falta de sentar e realmente olhar para si, olhar para suas habilidades e se moldar, né? Para acessar novos espaços. Até tem uma frase que diz que eu só vou acessar coisas novas fazendo coisas novas, né? Não tem como eu fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. Então já fica aí um desafio para vocês que são nossos telespectadores, são empreendedores ou não, mas que têm essa dificuldade com a comunicação, para 2025 colocar como pauta, né, das suas metas, buscar desenvolver isso, seja com terapia, seja com cursos de oratória, seja se desafiando mesmo, né? Porque também não adianta eu ler todos os livros, fazer todos os cursos e não enfrentar, né? Numa entrevista, me convidaram, não vou ir. Não vai, né? A gente teve aqui vários convidados que falaram que tinham dificuldade de fala, de comunicação e buscaram ou na dança, ou se expor realmente, ou se colocar, né, vulnerável para uma palestra, para uma entrevista, para realmente superar esse trauma, esse bloqueio e aí, a partir daí, acessar, né, as infinitas possibilidades que quem sabe se comunicar acessa e sai na frente de muitos. Vou tomar mais uma aguinha.
outra questão também que eu tive como dificuldade nesse ano de 2024 aqui no podcast foi sobre questões e assuntos polêmicos, né? Porque foi um ano de eleições, então... Kelly, eu quero ir lá no podcast para falar sobre isso, sobre aquilo. Gente, esse espaço ele foi criado exatamente para falar sobre empreendedorismo, comunicação, liderança e alguns outros assuntos que virão na próxima temporada. Mas em nenhum momento esse espaço foi criado para gerar polêmicas, para atingir, para ferir pessoas. Então, quando eu pensei em criar esse espaço, eu sabia que esse momento poderia chegar, mas eu não pensei que fosse tão rápido. Então, em respeito com a nossa audiência, eu tenho esse filtro, sim, né, não é sobre quem, e sim o que a pessoa quer falar, por que ela quer falar sobre aquilo. Existem vários outros espaços para falar sobre assuntos polêmicos e que realmente são levantados assuntos polêmicos. Porém, esse não é o nosso espaço. Então, eu também tive que, nos bastidores, usar de um posicionamento que precisei, né, usar das minhas habilidades de comunicação, de liderança e também, principalmente, de jogo de cintura, né, de ter esse feeling e muitas das vezes até me indispor com algumas pessoas por esse sentido. Mas saibam que vocês, como telespectadores, eu tenho um total respeito pelas pessoas que se inscrevem no canal e que esperam um conteúdo legal do nosso canal, da nossa construção aqui junto com os guris da Execute. Então, eu procuro filtrar realmente o que a pessoa quer falar, se é por questão de... que não é a trajetória dela, que não é para ajudar as pessoas, se é algo que foge disso, aqui não é o espaço. Então, esse ano de 2024 é o nosso 3º ano de podcast e eu achei que isso ia demorar para acontecer, mas esse ano eu tive que realmente buscar me posicionar nesse sentido em respeito a nossos telespectadores, em respeito até mesmo a Deus, né, que me deu essa ideia desse projeto, que o intuito não é ferir pessoas e levantar ego de pessoas, o intuito sempre foi impulsionar pessoas e trazer histórias de inspiração para que o nosso convidado possa se sentir nossa, realmente eu lutei, mas eu conquistei, e que o telespectador possa olhar e dizer assim, nossa, o fulano passou por tanta coisa e continua lutando, continua sorrindo, continua amando, continua, né? Aí eu também vou levantar a cabeça e vou seguir na luta. Então o nosso espaço, ele foi criado exatamente para isso, não para ferir ninguém, nem para exaltar egos e coisas que fogem do nosso propósito, que é inspirar as pessoas. Então, isso foi uma das coisas que eu tive que lidar também nos bastidores e superei, né? Superei porque a gente precisa aprender a lidar com certas coisas a gente só aprende passando, né? Inclusive, que eu falei sobre a comunicação. E eu esperava que isso fosse acontecer mais tempo, né? Com um podcast com mais tempo, mas aconteceu agora recentemente e que bom que eu tive essa coragem de cortar o mal pela raiz, né? Porque depois que a gente dá voz para uma coisa, a gente precisa dar voz para outra e aí acaba que foge do propósito e vira algo que vira anarquia mesmo, né? Resumindo, essa palavra vira uma anarquia e que não é o nosso propósito aqui. Então, como lição referente a isso, o que eu tirei? É que a gente precisa saber o que a gente quer comunicar, como a gente quer comunicar, quem são as pessoas que a gente quer atingir, por quê, qual sentimento eu quero despertar em vocês que estão aí nos assistindo, que tiram tempo para assistir o nosso podcast. Eu quero incitar coisas ruins, eu quero incitar sentimentos ruins? Não. Eu não quero isso, então eu não vou fomentar isso, né? Tanto é que nosso podcast só fomenta coisa boa, histórias boas, histórias perrengues, né? Mas histórias de superação. Então eu precisei realmente olhar para quem né? Qual é a raiz do nosso projeto? Por que o projeto existe? Para ganhar likes, para ganhar visualizações, para viralizar por assuntos que não é o nosso objetivo? Não. Então eu prefiro estar todo o episódio aqui pedindo para vocês se inscreverem, pedindo para curtirem, comentarem,
porque só quem vai curtir e vai comentar é quem realmente assiste e quem se identifica, não quem vem por um corte viralizado de um assunto que nem é o nosso foco. Então eu precisei realmente olhar para isso e tirar como lição, né? Prefiro seguir lutando, correndo atrás dos nossos inscritos, do que daqui a pouco trazer um público não qualificado, né? Que é aquele público que vem por outro objetivo que não o objetivo principal do podcast, e depois ter que estar lidando com isso. Então vamos devagarinho, mas vamos no caminho que a gente escolheu, né? Nos conectando com as pessoas que realmente se conectam com o que a gente quer trazer aqui, e não com assuntos, polêmicas e coisas que acontecem uma vez no ano e depois nunca mais, né? Então a nossa ideia é criar um projeto sólido realmente, que possa impactar as pessoas, que possa ajudar de forma verdadeira, excitando os melhores sentimentos, né? De coragem, luta, superação, inspiração, e não coisas ruins que a gente já tem muito por aí, tanto na TV quanto na internet. Então, com relação a isso, era isso. Outras informações que eu trouxe aqui pra vocês nesse episódio de retrospectiva, que eu vou tomar mais uma aguinha. Essas aqui eu adoro olhar, que são as estatísticas do canal. Não chegou a olhar, Gessé, as estatísticas do canal? Eu olhei as estatísticas do canal. E os números, eles não mentem, né? Eles trazem muita informação. E isso eu trago como lição pra minha vida, pro podcast e um pouco pra tudo também. A gente não só estar atrelado a fala, né? E sim a dados. Então, que a gente possa ter esse filtro para tudo na vida, né? Não adianta eu dizer que eu vou fazer tal coisa se eu não criar uma metodologia para fazer aquilo, se eu não tiver dados de antes e depois daquilo, né? Então, as nossas estatísticas do canal, começamos com a informação de que tivemos mais de 1.000 impressões no YouTube. O que quer dizer isso, Kelly? Os nossos vídeos, independente do episódio, tá? Que não é sobre o episódio do fulano ou do ciclano. São o número de vezes que algum episódio apareceu como sugestão no YouTube para alguém. Foram mais de 1.000 vezes. Há quem acha que seja pouco. Nossa, mas em um ano aparecer só 1.000 vezes. Para mim é bastante. Por quê? Porque nós não investimos em tráfego pago no nosso canal do YouTube. Então, tudo que é gerado de dados é muito de forma orgânica. Então, como assim, Kellen? É aquela pessoa que vai lá, que pesquisa, que assiste até o final, que curte, que comenta. Não tem nenhuma inteligência artificial comentando enlouquecidamente nossos episódios. Não tem tráfego pago, alguém impulsionando, vamos colocar lá R$1.000 para que o nosso canal desponte na internet e chegue a uns 1.000 inscritos. Tô falando que isso é errado? Não, mas a gente não faz isso. Então, todos os dados que temos aqui são dados do nosso público orgânico, o nosso público que tá lá, que é fiel. Chova ou venta, tá lá, com o episódio gravado ou com o episódio ao vivo. Então, tivemos mais de 1.000 impressões nesse sentido, né? De pessoas que buscaram nosso canal, buscaram algum episódio no YouTube. Outra informação também é que 69% do público do nosso canal do YouTube é itaquiense. Então, quer dizer que nós estamos atingindo o nosso objetivo inicial, né, que é atingirmos nosso público local? Sim, né? Então estamos sendo sim uma fonte de informações locais também, né? 69% do público é itaquiense. Só que daí tem outra informação que diz o seguinte, que 57,8% do público do canal que assiste, né, os episódios não é inscrito no canal. Então, nós poderíamos estar com mais de 1.000 inscritos? Poderíamos. Porém, as pessoas que assistem, elas não se inscrevem no canal. O que não tem nenhum problema. Mas aí eu pergunto, por que não se inscrever, né? Sendo que ajuda o nosso canal, nos ajuda também, né? Na nossa meta de 1.000 inscritos. E aí que tá, olha só. 57,8% são pessoas que assistem, mas não são inscritas. E essas pessoas que não são inscritas são as que ficam mais tempo assistindo o nosso canal, qualquer episódio do canal. Em especial os que são gravados. Então, o que isso quer dizer, Kelly? Os nossos episódios que a gente faz ao vivo, quem que tá lá com a gente sempre? Quem que é que mais assiste ao vivo é o público
que está inscrito. Então quer dizer que o nosso público ele é tão fiel a ponto de receber a notificação que nós estamos ao vivo e ir lá assistir. Agora, o público que assiste depois, quando o episódio foi gravado, ou quando o episódio foi, por exemplo, um dia e a pessoa assiste no outro, é o público que vem de fora, que não é um público fiel, porque o número de vezes que uma pessoa exclusivamente acessa aquele episódio é bastante. Então quer dizer que muitas vezes as pessoas que não são inscritas, né, acessam o nosso episódio só por aquele convidado e não olham mais nada. E tá tudo bem. Mas o público que é inscrito de verdade, que tá lá fielmente, recebe a notificação e assiste. Então, e esse público é 60% do público que tá inscrito assiste os ao vivos. E o público que não é inscrito, mas que mais fica tempo assistindo episódios, é o público que não é inscrito, que é 57,8%. Isso de dados dos 365 dias, né? Que foi o mesmo período do ano passado até esse ano. Ano passado nós encerramos a temporada antes, né, do Natal e Ano Novo, né? Então não tinha dados, não incluiu dados da outra temporada. E olha só essa outra informação que eu achei fantástica, né? Que só bisbilhotando ali o YouTube a gente consegue descobrir. 58,1% do nosso público assiste os episódios pelo celular. E pelo celular com o sistema Android. Só que o que acontece? Boa parte desse público que assiste pelo celular Android não assiste tanto tempo, né, quanto quem assiste pelo celular iOS. Então, muitas das vezes a pessoa assiste pelo iPhone ali, né, mais tempo do que quem assiste pelo Android. Talvez seja a questão do celular, que o celular tem uma funcionalidade melhor, enfim, não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Que o nosso público que mais assiste pelo celular é o público que usa Android. Então é um público que talvez esteja ali também na luta, né? Buscando uma história de inspiração, buscando se conectar com algo, aprender para não errar também, né? Não cometer o mesmo erro que aquela outra pessoa. Quer dizer que o público do iOS também não esteja buscando? Não, mas que majoritariamente o público do Android, que assiste pelo celular Android, tá mais conectado conosco, busca mais o nosso canal, busca mais aprender com as pessoas que passam por aqui. Outra informação, que essa daqui para mim é muito importante também, é que o nosso público do canal do YouTube também é majoritariamente feminino. E esse público é dos 30 aos 64 anos. Então, as gurias, elas estão assim, realmente na busca pela inspiração, pela história de superação, por aprendizados, por lições que talvez só aqui no nosso canal, né, só com as histórias que a gente traz aqui, elas se conectam. Isso para mim é uma informação que me diz assim, queremos aprender, queremos ouvir, queremos nos inspirar. E também eu acredito que para a próxima temporada talvez focar mais nas convidadas mulheres, né? Que os episódios mais assistidos pelo público feminino foram os episódios que as convidadas eram mulheres. Então, isso é muito legal porque também vai nos dando um direcionamento, um norte, né? Para onde nós buscarmos inspirações de conteúdos, para daí sim trazer para cá, para um público que realmente é fiel, né? Para um público que acredita no que a gente traz, que confia principalmente no nosso trabalho, confia nos nossos convidados e apoia, né? Seja curtindo, comentando, compartilhando. Aí, desses dados, eu escrevi aqui algumas lições que eu trouxe, que eu intuí também a partir dessas informações, né? Lição: as pessoas estão sempre vendo o teu trabalho, né? Em especial os não inscritos.
Mesmo que... Isso é uma das coisas que a gente falou, né? Durante toda a temporada a gente falou, sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém olhando como que tu faz as coisas, como que tu trata as pessoas, como que tu atende, como que tu é na rua. Sempre tem. Então, essa lição, as pessoas sempre estão vendo o teu trabalho, mesmo não aplaudindo, não sendo inscrito, não incentivando, não comprando de ti, não curtindo e nem seguindo nas redes sociais. Então, às vezes a gente pensa assim, mas precisa de seguidores novos para vender. Não. Ou tu segue, por exemplo, a loja que tu compra teu celular, tu segue a loja do teu computador na rede social, tu segue a loja que tu compra tuas roupas, tu segue a loja de marca do teu tênis. Muitas das vezes não, né? Então, a gente não pode se entristecer por, né, nesse sentido de não estar sendo visto, mas eu trabalho, faço, ninguém vê meu trabalho, ou o meu trabalho não está sendo valorizado. A gente não pode se entristecer nesse sentido e também nem se iludir com os aplausos, com os incentivos, com isso, com aquilo. A gente precisa, na verdade, ter um equilíbrio e encontrar qual é o nosso porquê pra gente seguir em frente. Porque quem vai cruzar o nosso caminho depois, sejam pessoas ou oportunidades, elas cruzarão e chegarão até gente realmente pelo verdadeiro propósito, porque elas estão conectadas com a tua verdadeira essência, né? Nesse caso do projeto do Conectando, eu convido inúmeras pessoas assistem, não se inscrevem, não curtem, não comentam, mas elas sabem do podcast. Muitas até falam pra gente na rua, tal entrevista do fulano, daí eu vou ver, mas tô inscrito no canal. Não, mas eu assisti. Só que a gente não pode se iludir por isso e também nem se perder, né? Em busca do aplauso, em busca de algo que vá suprir o nosso ego, a nossa vontade de aparecer, o nosso isso, o nosso aquilo. A gente precisa, que nem diz o gaúcho, né? Cravar o pé no chão, cravar as nossas raízes e honrar por que nasceu, né? No nosso caso, por que nasceu o podcast? Para se conectar e tal coisa, para falar sobre tais histórias, inspirar as pessoas. É esse o nosso propósito. Quem se conecta com isso vai chegar até nós. Agora, se eu for só fazer para quem me aplaude, o dia que essas pessoas não me aplaudirem, eu vou chorar no cantinho? E se eu for fazer só esperando o reconhecimento de quem nem é inscrito no canal? Essas pessoas, o dia que tu não é inscrito, não. Eu vou fazer o quê? Vou me abaixar e vou chorar ali no cantinho do lado das plantas? Não, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio de sim, merecer os aplausos. Muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Quem não tá apoiando, tudo bem, todo mundo tem seu livre-arbítrio, mas independente, eu continuo porque eu tenho propósito, né? No meu projeto, seja no projeto, na minha família, na minha loja, na minha prestação de serviços. Então a gente ter claro o que de verdade a gente quer entregar, né? Como produto, como serviço, entregar como mensagem de vida para o mundo. Virão os aplausos, virão as rejeições, mas independente, a gente precisa ter equilíbrio e continuar. Então, com relação às estatísticas do podcast desse 2024, dessa edição, as lições são essas, né? Olharmos para os números para que a gente possa entender quem é o nosso público, da onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, e também não se iludir com esses números, né? Manter o pé no chão, olhar para as nossas raízes, independente continuar, né? Independente dos aplausos, continuarmos. Outra lição, que já é acho que uma das últimas, deixa eu ver, uma das últimas, né? Esse episódio vai ser bem curtinho, que é basicamente para isso. Para deixar essas lições aqui para vocês, que possa servir para o trabalho, para a vida de cada um, dentro da consciência de cada um, que possa acessar o coração, né? E levar isso para a vida. Uma das lições que eu deixei por último, mas não é a menos importante, e eu acredito que seja a mais importante de todas, é cuidar do coração, da mente e do corpo. Por quê? Diante de tanta turbulência que teve nesse 2024, o equilíbrio de tudo isso, do coração, da mente e do corpo, para mim, foi fundamental quando o mundo lá fora estava desmoronando. Ai, como assim, Kelly? Com todos os imprevistos que aconteceu na minha vida, no projeto, no trabalho, na vida como um todo, né? Que todas essas enxurradas que nós passamos também em 2024,
e tantas outras coisas, né? Dessa questão também de pessoas querendo usar do projeto para ferir outras pessoas. São coisas que sempre vão existir, né? Imprevistos, pessoas que querem, enfim, né? Atrapalhar o caminho das outras. Isso tudo sempre vai existir. Mas quem eu sou no meio de tudo isso? O que eu verdadeiramente estou buscando? Então, eu buscar ter esse equilíbrio da minha mente, que é o quem eu sou, do meu coração, né? Até onde eu posso deixar as pessoas me ferirem, e do meu corpo, que vai me dar resistência para continuar. Isso é algo que é fundamental, não só no podcast, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque acaba que a gente precisa realmente, às vezes, né, na maioria das vezes, se posicionar, também lidar com as adversidades. E como que eu vou lidar com as adversidades se eu não sei quem eu sou, se qualquer pessoa entra na minha vida e faz a anarquia que quiser, né, entra nos meus projetos, entra na minha empresa, faz a anarquia que quiser, ou como que eu vou deixar a minha paz na mão dos outros, né? Ou será que eu sou um agente de paz, de transformação, inspiração no meio em que eu convivo, seja na empresa, seja na família, ou até mesmo através do meu trabalho com os clientes? Então, a gente parar e ter esse olhar para o coração, para a mente, para o corpo, como eu tô gerenciando essa tríade da minha vida, fez com que eu, Kellen, né, conseguisse nesse 2024 conservar um pensamento global. Como assim? O que eu tô fazendo aqui hoje, né, de gravar esse episódio, mandar uma mensagem para vocês, vai impactar a vida de alguém positivamente ou não, seja lá quem estiver aberto a ouvir. E cada vez mais desenvolver essa consciência, essa certeza de que nós estamos realmente aqui só de passagem. E isso me fez ter um ano mais tranquilo, com mais paz e tranquilidade, independente do que estivesse acontecendo. Então, eu não comprei briga que não era minha, né? Nem coloquei o projeto em coisas que iam tomar outros rumos, que não fosse, né, em prol do progresso, da consciência dos nossos telespectadores. Então, esse equilíbrio da mente, do coração e do corpo, ele é fundamental para que a gente possa, sim, ter um posicionamento. Quando eu não tenho equilíbrio da mente, que eu não sei quem eu sou, qualquer caminho serve, né? Alice nos Países das Maravilhas já nos ensina isso. Então, quando eu não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. Então, a gente, às vezes, dar um passo para trás e parar para olhar para isso não é retroceder. É muitas vezes pegar impulso para daí sim, lá na frente, dar passos mais firmes rumo ao que realmente, ao que verdadeiramente se conecta conosco, né? Então, cuidarmos da nossa mente nesse sentido. Ai, Kelly, como assim cuidar do coração? Quer dizer que vou me decepcionar com o meu marido, com o meu chefe, com isso, com aquilo? Sim, a vida não vai ser só alegrias o tempo inteiro. Mas como que a gente lida com isso? Será que a forma com que eu reajo com tudo isso não é às vezes uma memória que eu tenho lá da minha infância, ligada a bloqueios emocionais que eu desenvolvi, que eu nunca mais olhei para isso, que ao invés de sentar e querer resolver, eu quis me colocar embaixo da cama e chorar, que nem eu falo, né? Se esconder embaixo da cama igual criança. Então, às vezes, a gente precisa cuidar do nosso coração nesse sentido, para que a gente possa se posicionar quando preciso for, né? Se posicionar como adulto, como preciso for, e também para que as outras pessoas possam nos respeitar como pessoa, como profissional, como alguém que está ali buscando contribuir com a comunidade, com o mundo e com quem quiser acessar isso, né? Então, a gente olhar para esse lado, nosso lado, né, emocional, ligado ao nosso coração, nossas emoções, faz com que a gente realmente tenha uma visão adulta de nós mesmos e tenhamos essa coragem de se posicionar quando preciso for, independente de com quem for, né? E quando eu falo ter esse posicionamento, não quer dizer brigar e apontar dedo no rosto das pessoas, não. Pode ser um posicionamento educado, pode ser um posicionamento elegante, pode ser um posicionamento que não fere ninguém, que não for em prol do ego, né? Mas que coloca limites. Só que isso a gente só vai
saber, só vai acessar buscando se conhecer e olhar para o nosso coração, para nossas emoções. Por que eu me permito viver de tal forma? Por que eu permito com que as pessoas façam o que elas acham que podem comigo? Por que eu acho que eu não sou digna de merecer respeito das pessoas? Que as pessoas acham que talvez o projeto seja um oba-oba, seja engraçado, seja isso, seja aquilo, eu posso ir lá e fazer o que eu quero. Não, eu também posso me posicionar. Então a gente olhar para isso também. E cuidar do nosso corpo. Por quê? Por que cuidar do nosso corpo? Porque a gente só tem ele, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente vai viver como? Né? É ele que vai nos dar disposição de correr atrás dos objetivos, de lutar as lutas que nós escolhermos lutar, de também nos dar força, né, para correr quando preciso for, para nos dar coragem também de ir atrás mesmo, sabe, do que a gente acredita. E quando eu falo ter disposição, eu gosto muito de deixar essa pergunta: por que ter disposição para viver, né? Realmente, para viver. Muitas das vezes a gente se ilude que a gente está vivendo e a base de estímulos, né, que não são verdadeiros, não são verdadeiros nosso, né? Não tô falando em comparação aos outros, mas eu comigo mesmo, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, qual o impulso que eu tenho para viver? Qual a vontade, qual a disposição que eu tenho de viver? Por quê? Para quem, né? Então que a gente possa também olhar para isso. Eu vou cuidar do meu corpo para ter disposição para viver. Tá, mas viver para quê? Para que eu quero viver? O que eu quero entregar? O que eu quero deixar de mensagem no mundo, no coração das pessoas, né? E às vezes eu falo no mundo, as pessoas acham que é o mundo inteiro. Não, é no teu mundo aí que tu vive. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, né? Dentro da família, no meio em que tu convive. Esse é o teu mundo. Né? O que tu quer? Quer ter disposição para entregar o que para esse mundo que te rodeia? Então, ter e buscar esse equilíbrio entre mente, coração e corpo, para mim foi fundamental para lidar com todas as adversidades com tranquilidade e paz. E eu nem cito aqui Deus, né? Mas para mim, vocês que estão aqui nos acompanhando há mais tempo, sabem, né? Dessa fé que a gente tem a partir da força que a gente tem a partir da fé, né? Então é algo que indispensável, né? Para quem acredita, indispensável para que a gente possa realmente seguir em frente. E muitas vezes a gente faz tudo o que tem que ser feito, mas entrega nas mãos de Deus para que, né, se sair fora do planejado, a gente tenha realmente essa paz, essa tranquilidade para lidar com as adversidades também, né? Então, muitas lições nesse 2024, né? Mas acima de tudo, estamos aqui, né? Vivos, sãs e fortes, graças a Deus, exatamente por esse cuidado, né? De mente, corpo e coração, para que a gente possa ter sanidade para lidar com todas as adversidades, que elas estão aí só esperando para que a gente lide com elas, né? Os problemas são feitos para resolvê-los, as lutas são feitas para que nós tenhamos vitórias. Então, a gente precisa estar disposto a isso. Então, para encerrar esse episódio, eu até escrevi aqui para que eu não chorasse, não estragasse o episódio, não tivesse que fazer tudo de novo. Então, eu escrevi essa última frase, última lição para ficar aqui nesse episódio dessa temporada, que em 2025 nós tenhamos clareza para sabermos o que queremos. O que eu quero, não é o que o outro quer para mim. O que eu quero. Tranquilidade para desempenhar o que nós propomos. Por quê? Porque a forma como a gente faz tudo comunica visualmente e energeticamente. Então isso é uma das palavras que eu escolhi para o 2024, tranquilidade. E eu não quero mais nada que é caótico, nada que precisa ser feito na correria, nada que gere agitação e desconforto nas pessoas que vão estar comigo vivenciando aquilo. Então que nós tenhamos também tranquilidade para desempenhar o que a gente se propõe. Resiliência para superarmos as lutas. Sim, né? Porque as lutas, essa é uma das certezas, né? Que para ter vitória tem que ter luta. Então, se a gente não tá disposto a lutar, a gente não tem como ter vitória, né? Então, que a gente tenha resiliência e jogo de cintura para lidar
com essas lutas e superarmos e acessarmos as vitórias, né? E coragem para ser feliz, que existem várias coisas aí fora para tirar nossa alegria, né? Para nos desmotivar, para que a gente possa escolher não ser feliz. E eu sempre falo que para ser feliz a gente tem que ter coragem. Quando a gente começa, por exemplo, né? Quando a gente tá um pouco triste, desenchavido, borocochô, meio para baixo, aí todo mundo se sensibiliza e nossa, ou ai, tá difícil, realmente, ai, tá difícil para todo mundo, bobeia, ainda senta e chora com a gente. Mas quando a gente tá feliz, quem que tá do nosso lado? Quem que realmente vibra nessa felicidade também, né? Então a dor, ela realmente gera empatia. Mas a felicidade, quando a empresa atinge uma meta, quando a empresa conquista algo que pode parecer pequeno para um, mas só quem lutou por aquilo sabe o valor daquela vitória. Quem que realmente é feliz ali junto, né? Então a gente precisa realmente ter essa coragem para ser feliz, né? Porque a gente pode e deve, nós podemos e devemos construir uma vida e desfrutá-la rumo à nossa felicidade. Como assim, Kelly? Sim, todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode construir a sua vida rumo à felicidade. Como assim rumo à felicidade? Quer dizer que a felicidade é um ponto de chegada? Não. Só que se eu não sei o que é felicidade para mim, eu não vou ter nenhum rumo para chegar nela. Então a felicidade, ela acontece um pouquinho todos os dias. O que é felicidade para Kelly? A felicidade para mim é tomar o meu café com calma. Isso é felicidade para mim. Então o que eu vou fazer para chegar no café com calma? Não vou gerar transtorno. Então nisso eu já tô rumo à minha felicidade. Então que a gente possa construir uma vida rumo à nossa felicidade. Independente do que for felicidade para cada um. Só que, né, o que é felicidade mesmo? Daí, isso, eu quero dizer para vocês que isso é assunto para outro episódio. Talvez outra temporada, talvez outro ano, né? Mas, hashtag aqui já fica a dica e fica também esse spoiler. E já fica aí também uma provocação, né? Que a gente sempre deixa uma provocação aqui num episódio ou outro. O que é felicidade para vocês? Chegando nesse final de 2024, com tudo que aconteceu em 2024, de imprevisto, de turbulência, de lutas, né? Tirando tudo isso, deu tempo de ser feliz? E o que é ser feliz? Por que ser feliz? Que necessidade é essa de ser feliz? Né? Estarmos aqui para ser feliz. Então fica essa reflexão nesse final de temporada, final de episódio, final de ano, né? Final de muita coisa que passou e início de tantas outras que virão. O que é felicidade? Um feliz ano novo, muito feliz ano novo e até o ano que vem, se Deus quiser, com coragem, com entusiasmo, né? Porque a vida, ela tem que ter entusiasmo e muita coragem para sermos felizes. Feliz ano novo e até ano que vem, se Deus quiser. Beijo, câmbio, tchau. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência.